toda vez que você faz algo, seja para trabalho, seja para estudo, quem vai colher os benefícios daquilo é você. A gente é que tem que descobrir qual que é a nossa motivação. E a nossa proposta aqui é entregar educação de qualidade. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação. Esse é o nosso último Segredos da Aprovação, o nosso último dia especial de 2 dias de podcast. Tenho que agradecer a todos vocês, né, por essa sequência de episódios, isso é muito bom, eu fico muito feliz que tanta gente participou, tanta gente perguntou, chegando assim no fim, dá até uma saudade já. Meu nome é Bruno Lopes. E eu sou Bruno Werneck. E hoje a gente vai falar sobre um obstáculo que tem que ter bastante cuidado nesse obstáculo, né, Bruno? Sobre isso que a gente vai falar com todo carinho, que é o seguinte, né? É comum a gente receber, eu recebi isso muito na tutoria, a gente conversa com uma pessoa que quer prestar um vestibular, quer entrar numa boa universidade, que é o seguinte, né? Eles comentam que meus pais não me apoiam a passar na universidade pública. É comum escutar isso, mas infelizmente tem coisa que é esse obstáculo e tem coisa que não é esse obstáculo. E a gente vai discutir bem sobre isso. Talvez seja o tema mais polêmico de todos, né, Bruno? Só que claro que a gente vai tratar ele com muito cuidado e responsabilidade, né? Talvez esse seja um dos logos do quadro. Bruno, passando aqui para o pessoal do Instagram, né, que hoje a gente vai falar sobre o obstáculo, que é o seguinte: meus pais não me apoiam a passar na universidade pública. Você saberia me dizer o que é esse obstáculo? Como assim? Eu estou confuso ainda. Como que isso é um obstáculo? Meus pais não me apoiam a passar na universidade pública. O nosso papel aqui, acima de tudo, é trazer um pouco mais de clareza para as pessoas, né? Então, assim, o nosso papel aqui é trazer clareza para as pessoas, né? Principalmente nesse momento aí de confinamento, muita gente está em casa, a gente sabe que outras pessoas não têm essa opção de deixar de sair de casa, né? E a gente respeita muito todo mundo. Então, assim, o objetivo é dar clareza, tá? E essa clareza, ela é alcançada, né, e compartilhada com base nas conversas que a gente tem com os nossos alunos, né, e não só dos alunos atuais, mas já tem pelo menos 5 anos que a gente está conversando frequentemente com os nossos alunos e suas famílias. Todo ano a gente recebe as famílias para comemorar aprovações, né? Este ano talvez seja mais difícil, né, por causa dessa situação que o mundo inteiro está passando, mas a gente recebe, né, os familiares e os alunos para comemorar. Vira e mexe, né? Na virada do ano, nosso escritório recebe muitos pais porque eles querem conhecer o escritório, né? Então, assim, a gente respeita muito isso e a gente sabe, né, que a educação é uma ferramenta de transformação, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente, a situação da nossa educação atual, ela tem mais transformado negativamente do que positivamente, né? O impacto que poderia ser um impacto super positivo não está acontecendo, e até por isso que a gente trabalha, né? Porque se a educação no Brasil fosse muito boa, se não tivesse problemas, se fosse uma educação top, as pessoas aprenderiam na escola, né? E elas não precisariam de cursinho, elas não precisariam contratar uma escola particular, elas não precisariam contratar um sistema de ensino numa escola particular, e a gente está aqui para suprir essa necessidade. Enquanto for necessário fornecer acesso à educação de qualidade, a gente vai continuar existindo, né? E se tudo caminhar do jeito que está, a gente vai existir eternamente, porque sempre vai ser necessário, e a nossa proposta aqui é entregar educação de qualidade. Dito isso, né, o que não não ter o apoio dos pais, né? Porque, assim, tem algumas categorias. Tem gente que tem o apoio dos pais e percebe. Tem gente que tem o apoio dos pais e não percebe. Tem gente que não tem o apoio dos pais e percebe. E tem gente que não tem o apoio dos pais e não percebe. Tem esses 4 casos, pelo menos, né? Você pode ter ou não o apoio dos seus pais para estudar, e você pode perceber ou não. O caso mais comum que eu vejo
é de pessoas que têm o apoio dos pais e não percebem. Né? Muita gente, às vezes, associa apoio a incentivo, a vai lá que você vai conseguir, a dá dinheiro, dá condições, e nem sempre é assim, né? Quando eu contar para vocês aqui minha história, vocês vão ver que, baseado nesses parâmetros que a gente tem hoje, uma das coisas que eu menos recebi, se for analisar assim, né, foi apoio dos meus pais para estudar. E eu acho que é o contrário. Eu tenho comigo que eu sempre recebi muito apoio dos meus pais, né? Mas se eu contar a história para outras pessoas, as pessoas, nossa, mas seus pais não te apoiaram. E não é verdade. Na minha visão, eles me apoiaram pra caramba, tá? Então, assim, o que que é a pessoa não ter o apoio dos pais? O que que é isso? É quando, na minha visão, quando a família, os pais, falam categoricamente que o filho ou a filha não deve estudar. Quando eles dizem assim, você não deve estudar porque XYZ. Você não deve estudar para, ao invés de estudar, você fazer XYZ. Entendeu? Eu entendo assim, que não ter o apoio dos pais é quando os pais dizem claramente que você não deve estudar, eles se opõem claramente aos seus estudos. E muitas vezes, até nessa situação, pode ter um, um mal entendido, tá? Às vezes o pai e a mãe falam para a pessoa não estudar, mas não é no sentido de desestimular, de tirar o apoio. É porque eles estão pensando em outro tipo de necessidade, né? Que acontece também, né? É um assunto complicado, mas a gente vai falar sobre ele hoje. E com essa ressalva, o que, que eu estou dizendo aqui com não ter o apoio dos pais? Aí já começa a quebrar um mito, né? É aquela pessoa que os pais realmente falam assim, ó, você não deve estudar. Eu escutei isso uma vez, foi bem no interiorzão mesmo, cidade com menos de 10 mil habitantes, mas lá é bem diferente, né? É meio que falando para a menina que ela tinha que casar e não estudar. Mas eu vejo que isso hoje em dia é algo que tem diminuído bastante. Durante a minha vida, mesmo que eu estava estudando, eu achava que eu não tinha apoio nenhum do meu pai, se bem que eu era adolescente, né? E O que você quer dizer com isso, Bruno? que adolescente a gente sabe de tudo, a gente é muito inteligente, não há nada que um adolescente não saiba. É, isso aí foi de alguns livros que eu li aqui. Os Mas livros falaram isso sobre os adolescentes? Como é que é? Me explica esse negócio direito. o Vitor Hugo, ele comenta sobre os adolescentes no período lá do século XVIII, lá, né, que eles sabiam de tudo, sabe, e não reconheciam nada do passado, que as pessoas tinham conhecimento. Aí eles sempre falavam, né, que não há nada que os jovens não saibam. Período que a gente é mais sábio, sabe de tudo. É que é engraçado que todo mundo, né, exceto se a pessoa morrer, né? Mas todo mundo vai passar por isso, né? Já Todo passou. mundo. É engraçado depois quando a gente pensa. É, esse obstáculo eu vejo ele como muito polêmico. Quando a gente fica mais velho, a gente tem uma outra visão. Parece que a gente sobe um degrau e vê lá de baixo o que, que a gente estava fazendo. Eu vejo isso. O que, que a gente pode colocar como não sendo esse obstáculo que o pai fala, você não vai estudar você não vai estudar, não quero que você estude na universidade pública. O que, que a gente não pode associar como esse obstáculo? Então, eu vou falar até mais devagar, né, sobre esse tema, porque exige muita reflexão, até na escolha das palavras. Mas, por exemplo, tem muitas famílias no Brasil que são pobres, né? E os pais realmente não têm dinheiro para pagar para os filhos estudarem num cursinho, numa escola particular. Muitos deles não teriam dinheiro mesmo se os filhos conseguissem uma vaga 100% de bolsa numa escola que precisasse pegar passagem de ônibus. Então, assim, eu pelo menos não entendo, né? Isso é a minha visão, tá? E eu não tenho nem a pretensão aqui de ser 100% correto, não, tá?
tenho uma opinião e, assim como eu respeito opiniões diferentes, né? Eu também me dou o direito de expressar minha opinião. Mas eu não vejo que o pai não ter dinheiro para pagar os estudos do filho é uma falta de apoio. Então, não classifico falta de dinheiro da família como falta de apoio, né? Tem um outro, e esse então, esse é até fácil de analisar, né? Tem um outro caso que aí sim é mais polêmico, que é quando o filho pede dinheiro para o pai para estudar e o pai não dá, né? Eu estava fazendo um treinamento esse final de semana e aí o professor desse treinamento ele contou para nós uma história. Ele falou assim, que uma época quando ele tinha 16 anos ele queria uma bicicleta, né? O pai dele tinha uma firma, né, de despachante. O pai dele era despachante, né? Escritório de despachante. Ele pediu para o pai dele dinheiro, né, para poder comprar a bicicleta. O pai falou assim: meu filho, eu não vou te dar o dinheiro, não, mas se você trabalhar aí na empresa, depois que você trabalhar tanto tempo, você vai ganhar tanto, aí você pode comprar sua bicicleta. Aí o filho foi lá, trabalhou um mês na loja de despachante, né? Comprou a bicicleta e saiu. Deixou o pai dele na mão e foi lá fazer as coisas dele, né? Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Não estou falando isso, não. Só que aí depois a escola desse menino entrou de greve. E era uma escola técnica, uma escola boa. Ele não queria perder o ano. Ele falou assim, poxa, eu tenho que dar um jeito, eu não posso perder o ano, eu vou ter que mudar para uma escola, para uma outra escola. Só tinha escola particular aceitando matrícula, ele não queria estudar na escola pública, porque ele achava que não era boa, enfim. Tinha os motivos dele lá. Ele foi lá e pediu dinheiro pro pai. Pai, eu quero matricular numa escola particular porque a minha escola tá de greve, né? Minha escola técnica. Aí o pai dele falou assim, não, beleza, pode matricular. Ele falou assim, tá, mas custa tanto, me dá o dinheiro. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro, você vai ter que trabalhar para conseguir, né? Porque realmente o pai dele parece que não tinha o dinheiro, né? Também não entrei nesse mérito. O fato é que ele foi trabalhar depois para pagar a escola pública, né? Então, qual exemplo que eu quero dar com isso? Talvez, se na primeira tentativa o filho tivesse levado um pouco mais a sério o trabalho, né? Não tivesse simplesmente saído assim, o pai dele não ia ter uma lição para ensinar para ele acerca do valor do trabalho. Então, de repente, o pai queria ensinar para ele uma lição entre a relação trabalho e dinheiro. Se você quer dinheiro, você precisa trabalhar, né? E, e hoje a gente vê que funciona assim, né? Você precisa trabalhar. Ah, mas eu quero ser youtuber. Sim, mas você está trabalhando. O youtuber trabalha, ele tem que gravar o vídeo, tem que editar o vídeo, tem que planejar o vídeo. Não é qualquer vídeo que faz virar youtuber. A gente mesmo tem um trabalho grande aqui para fazer vídeos bons e eu tô para te dizer que tem muito youtuber aí que é melhor do que o quadro para fazer vídeos que prendem as pessoas, né? Então, assim, tem um trabalho. Então, por exemplo, quando que acontece do pai não dar o dinheiro para o filho estudar? Aquele filho que começa uma coisa e larga, começa e larga, alguém vai ter que ensinar para ele que ele tem que ir com as atividades até o fim, né? Que ele tem que assumir responsabilidade, né? E eu vejo que muitas vezes os pais dão uma segurada para ensinar essa lição da responsabilidade para os filhos. Então não é porque o meu pai não me deu dinheiro, a minha mãe não me deu dinheiro para estudar, que ela não quer que eu estude, né? Vai que eu sou aquele filho desobediente, mal educado, que não leva o que o pai e a mãe falam a sério, apesar de depender dos pais. Alguém vai ter que ensinar para essa pessoa relações de respeito, relações de troca. E assim, o pai e a mãe, eles estão sempre nesse trabalho, né? Porque se a gente não aprende isso em casa, cara, depois na rua é mais difícil. Porque na rua as pessoas não têm o mesmo amor por nós que os nossos pais têm, né? Elas simplesmente tomam as decisões, entendeu? E independente do que a gente está pensando ou não. Então, isso também é um caso. Por exemplo, eu tinha um amigo no ITA, antes de entrar no ITA, muito, muito inteligente, muito estudioso. E ele começou a fazer cursinho para o ITA, né? E ele viu que se ele ficasse só no negócio do cursinho, ele não ia avançar na velocidade que ele queria. Por quê? Porque o cursinho tinha que seguir o ritmo da turma toda. E como o cursinho tinha que seguir o ritmo da turma toda, ele precisava
ir num ritmo mais rápido, porque ele tinha essa competência, ele tinha essa capacidade. Ele virou para o pai e falou assim: ô pai, eu estou precisando comprar uns livros aí para estudar. Aí o pai dele falou: mas você vai estudar mesmo? Porque você ultimamente tem entrado numa de começar e parar e tal, né? Ele falou: não, eu vou estudar mesmo. Aí o pai dele falou assim: então tá. Quais livros que você precisa para o primeiro mês? Aí ele falou: preciso desses aqui. Então nós vamos fazer um combinado. Já que você está comprometido, que você resolveu estudar, eu vou te dar esses livros aqui do primeiro mês. Daqui um mês a gente vai sentar e ver o que você estudou. Se você tiver estudado satisfatoriamente, aí eu vou te dar os outros livros. Aí passou um mês, o rapaz foi lá e mostrou para o pai dele ó, o que ele estudou, explicou como que ele estudou, e parará, parará, parará. O pai dele falou assim: não, muito bem, você cumpriu o combinado, provou para mim que você está comprometido, eu vou te dar os outros livros. Aí foi lá e deu, entendeu? Esse rapaz, ele poderia ter adotado um outro discurso, ele poderia ter adotado um discurso: meu pai não confia em mim, ele fica falando isso, falando aquilo, meu pai não sei o quê, eu não gosto do meu pai, quero mudar de pai e tal. E não estudar, mas ele assumiu um compromisso, né? Foi uma lição importante que ele aprendeu. E depois eu vim trabalhar com esse cara. E ele estava fazendo, a gente estava fazendo um trabalho junto, e ele não estava gostando do trabalho. Ele falou assim: olha, eu não estou gostando do trabalho, eu não quero fazer isso, mas eu combinei com você que eu vou fazer até essa parte. Então é o seguinte, eu vou fazer até essa parte e depois eu não vou fazer mais, tá bom? Eu falei: tá bom. Combinado não é caro. Né? Então, esse é um caso de uma pessoa que aprendeu a lição. Né? Isso foi mais de 10 anos depois, né? Dele ter entrado no cursinho. Então, assim, esse é o caso. Esses exemplos que eu dei não são casos de pais que não apoiam. Né? O pai não tem dinheiro para bancar os estudos do filho, e acontece. Tem gente que não tem dinheiro mesmo. Ou o filho é muito instável, não assume compromisso, e o pai está tentando ajudar o filho, né? A mãe está tentando ajudar o filho a ter uma postura de assumir compromissos, né? É uma relação muito difícil, né? Isso que você falou aí, né? De De querer ter. trocar de pai, querer trocar de pai. Meu pai não me Não dá. ajuda, como pai de fulano de tal. Eu não sei se vocês passam por isso hoje, mas eu passei por isso e eu pensava exatamente isso que você É falou. mesmo? Poxa, meu pai me ajuda da forma como meu tio ajuda meu primo. Tipo, desse jeito eu nunca vou ser tão bom como ele e tal. Só que eu demorei a ver que o que meu pai conseguia fazer naquele momento era aquilo, e ele estava me ajudando muito. Só que a gente não consegue ver, tipo, a gente é muito inteligente para ver isso quando a gente é adolescente. É, Então a gente não vê. a sabedoria cega, né, um pouco. Né? A gente, O excesso, né? Não, assim, estou sendo irônico aqui, mas assim, isso, cara, não é uma coisa só sua, né? Acho que muita gente passa por isso, né? Para ter autores, né, falando isso, muita gente deve passar por essa falta de percepção. E a gente vai aprender isso, né, com o tempo. Vai aprender a dar valor para tudo que existe na vida, né? Acho que a gratidão é mais importante, é uma lição que eu tenho aprendido aí, que a gratidão ela é a mais importante das atitudes. sem dúvida, sem dúvida. E quem consegue perceber isso na adolescência, então, né? Então essa pessoa ela tem, nossa, ela está muito à Muito na frente frente. das outras, mas muito. Bruno, como que um jovem, um adolescente, ele vence esse obstáculo de não ter esse apoio para estudar e passar na universidade pública? Como que ele consegue vencer esse obstáculo? Eu posso contar um pouco assim da minha história, né? A minha mãe, ela Uhum. trabalhava como, na época toda a época, vida que eu estudei, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na escola estadual, né? Ela era cantineira, fazia merenda e tal. E esse pessoal ganha pouco. Então a minha mãe não tinha o dinheiro para me bancar na escola, né? E na época que eu falei que queria fazer o ITA, ela prontamente me apoiou. Eu falei que eu precisava fazer um cursinho. Ela falou assim: Bruna, e eu não consigo te ajudar, né? Porque eu não tenho dinheiro para te dar nem para passagem de ônibus. E assim, nem sempre foram flores. Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, a gente tinha. Eu estava quase tomando bomba no terceiro ano do ensino médio.
Aí eu comecei a preparar em casa, né? Sabe aquela história do gato subindo no telhado? Eu comecei a avisar lá em casa que o gato estava subindo no telhado, né? Avisei minha mãe, ó, não sei, tô achando que eu vou tomar bomba, não sei o quê, que eu tô indo mal. Ela falou assim, dá seu jeito aí, porque eu não tenho dinheiro para te dar de passagem ano que vem, não. Porque ano que vem tem a sua irmã, ela vai pegar ônibus para ir para a escola e eu não vou ter como te manter. Eu falei, putz, ferrou, agora eu tenho que dar um jeito. Aí eu fui, estudei, né, e consegui lá passar de ano na matéria que eu estava com dificuldade. Era uma matéria de laboratório, inclusive. E passei, né? Aí no final do terceiro ano, quando ela viu que já estava mais ou menos resolvido, não, final do terceiro ano, isso aconteceu, na verdade, no segundo ano. Foi no segundo ano, não sei se foi. Eu sei que no terceiro ano, a minha mãe falou, seu Bruno, a gente pode fazer um esforço aí para você fazer um cursinho, um preparatório para o vestibular. Olha só que interessante. Na verdade, a minha mãe estava me dando uma lição. Ela não estava. O problema dela não era. Agora que eu parei para pensar nisso. O problema Agora dela que você não era. percebeu. E pior que é verdade, agora que eu percebi. O problema não era dinheiro. Ela meio que queria me ensinar uma lição. Ela falou assim: vai estudar, meu filho. Eu acho realmente, se eu tomasse bomba, ela não ia deixar de pagar, não. Ela ia ficar muito brava, porque eu só estudava, né? Mas assim, então ela até falou assim, então teve esse episódio, né? Aí depois ela falou, vamos fazer um cursinho para você já entrar na faculdade ano que vem e tal. Tinha aqui em Belo Horizonte pro FMG, que era baratinho, né? E acabou que eu não. Eu falei, não, eu não vou querer, não, porque eu vou estudar eu vou fazer faculdade à noite. Eu vou fazer igual o fulano de tal. Eu vou trabalhar e o dinheiro eu vou pagar para fazer faculdade à noite. Né? E depois eu vi que isso era uma furada que tinha, né? Por causa de oportunidades e tal. Então, assim, ela não tinha muita grana. Aí, quando eu fui fazer o vestibular para o ITA, eu cheguei em casa, eu tinha saído do trabalho, eu estava trabalhando ainda, né? E um dia eu estava no final de semana, eu acho, eu estava lá estudando, e eu estava meio triste, assim, ela tinha saído e voltou, eu estava meio triste. Ela viu o que que era, né? O que que foi que você está triste? Eu falei assim, eu tô estudando aqui para o ITA, mas eu vi que nesse ritmo eu não vou conseguir passar agora, vai demorar muito, né? E aí ela foi e me ajudou a conseguir uma bolsa, né? Mas ela não tinha o dinheiro da passagem para me dar. E eu tinha comprado uma geladeira lá para casa, né? Aí eu consegui a bolsa. E olha para você ver que engraçado, né? Todos os meus amigos assim mais próximos que sabiam que eu estava trabalhando, que eu tinha comprado uma geladeira para casa, quando eu falei que ia largar o emprego, eles falaram assim: pô, mas e a geladeira que você está pagando lá na sua casa, o dinheiro que você vai ajudar lá? Eu falei assim: troquei ideia com a minha mãe, ela falou que eu não preciso preocupar com isso, não. Se eu tiver como terminar de pagar a geladeira, tá bom, porque ela não tem o dinheiro para pagar a geladeira. Aí os caras, não, mas você é louco, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve outro que falou, não, mas você tem que fazer a universidade particular, tal, não fica insistindo. E aí minha mãe falou, não, vai, como minha mãe meio que me apoiou, né? Ela me apoiou, ela nem sabia o que era o ITA, falou para eu estudar, eu fui lá, estudei. Eu tava de boa, entendeu? Teve um dia que eu cheguei em casa, meu pai sabia que eu tinha saído do emprego, né? Que eu tinha saído do trabalho. E aí, uns dias depois, eu falei, eu saí porque eu vou estudar para fazer o vestibular do ITA. Aí, uns dias depois, eu lembro direitinho que eu tava em casa e meu pai falou assim: esse negócio de ITA, esquece isso, que isso é só para filho de rico, né? E eu lembro que no dia, eu tava entrando para tomar banho, eu entrei para tomar banho e falei assim: pode até ser para filho de rico, mas o meu pai é dono de tudo, né? E aí Deus realmente me ajudou, eu consegui fazer o que era necessário para aproveitar as oportunidades que ele abriu para mim. Então, assim, não sei se eu posso dizer que tinha apoio. O fato é que a sociedade, de uma maneira geral, ela acha muito difícil passar na universidade pública, né? A sociedade considera algo fora do comum, porque realmente tem um funil aí que é mais puxado, né? Que é mais exigente.
E as pessoas, elas meio que... É complicado você ver o sucesso do outro, né? As pessoas meio que querem... Tá todo mundo no mesmo bolo, sabe? A gente é muito avesso. Olha só, isso é interessante. A gente é muito avesso a situações fora do normal. A gente quer sempre viver na média, né? A gente quer viver na média do esforço, na média do resultado, na média da opinião, na média de tudo. Só que assim, eu não conheço nenhuma pessoa que teve resultados extraordinários sem adotar posturas extremas, sem adotar atitudes extremas, né? Então, e as pessoas não gostam disso, né? Elas gostam de estar todo mundo na média. E o fato é que na média a gente está sempre na média, né? Não vai conseguir nada demais. Então, por isso poucas pessoas incentivam a fazer a universidade pública, porque é difícil, entendeu? Agora, né, pensando nisso, né, como que a pessoa pode superar essa situação? Vamos supor que a pessoa não tem o apoio dentro de casa que ela queria ter, né? As pessoas, elas não escutam muito o que a gente fala. Porque tem até um ditado, né? Porque o que a gente faz tanto barulho que não dá para escutar o que a gente fala. Então, assim, vamos supor que eu não tenha, que eu estou numa situação de que não tem ninguém em casa para me apoiar, né? Que as pessoas não me apoiam. Depois que você dá o primeiro passo e começa a fazer a sua parte, aí aparece alguém para te apoiar. Então, assim, o que eu recomendo? Já que você quer estudar e acha que em casa não tem um apoio, pega lá, monta um horário de estudos, pega o material que você conseguir, né? Hoje na internet tem muito material, até tomar cuidado com isso, mas tem livro na biblioteca, você pode comprar livro usado e começa a estudar. Com R$ 30 você compra um livro usado bom, com R$ 40 você compra 3. Né? E começa a estudar, para dar o exemplo. Né? E aí, o que você faz? Você está estudando, as pessoas vão ver que você está estudando, elas vão ver que você tem uma atitude diferente. E aí, nesse passo, compartilha com as pessoas o seu objetivo. Né? Compartilha com as pessoas o seu objetivo para ir já mostrando para elas, olha, o gato está subindo no telhado, eu quero passar na universidade pública, eu estou estudando para caramba. Né? Olha como é que eu estou indo, parará, parará, parará. Em geral, isso é suficiente para aquelas pessoas que te amam de verdade, e aí só pai e mãe que ama de verdade, né? Para eles embarcarem com você, e cada um vai embarcar de um jeito. Mas também não é se o pai e a mãe falarem que mesmo assim não levar a sério, não quer dizer que eles não amam, não. É diferente, é outra coisa. Porque a pessoa tem as características dela também e tá tudo certo. Mas, assim, geralmente o exemplo ajuda bem, sabe? Na hora que a minha mãe viu que eu tinha arrumado todos os livros para estudar, sozinho, sem ninguém falar nada comigo, eu fui lá descobri o que tinha que fazer para passar no ITA. Eu não tinha o dinheiro para pagar o cursinho, mas aí eu descobri quais livros eu precisava, eu fui atrás dos livros. Ela falou comigo que não tinha dinheiro para pagar cursinho para mim, né? Que eu tinha que continuar trabalhando antes, né? Ela até me apoiava, ela só não tinha o dinheiro para me dar para pagar o cursinho, né? E, mas quando ela viu que eu já tinha todos os livros, que eu estava estudando, ela me via estudando, ela via os meus cadernos, né? Eu tinha muito caderno ainda sobrando da escola, ela via esse esforço, aí ela me incentivou do jeito que ela podia, né? Então, foi meu exemplo, acho que fez ela querer me incentivar, né? Eu ouvi isso lá em casa com meu irmão, né? Meu irmão queria passar muito na UFOP, na universidade pública. Só que é algo tão distante pra gente, tão distante, que ninguém na família tinha entrado na universidade pública. Aí começou a se esforçar, a estudar, e quando as pessoas viram que ele começou a esforçar, começou a ter meio que uma vaquinha, né, para fazer um cursinho e tal. Aí ele veio para a UFMG, aqui em BH, morou na casa da minha tia em Betânia, e dava um jeito lá de pegar carona todo dia, de ir para o cursinho.
tipo, é interessante, né? A pessoa pode, ele ficou durante um período se lamentando, eu não vou ter dinheiro e tal. Falou, quer saber? Eu vou começar aqui. As pessoas viram, acreditaram nele. Isso é muito bom. Isso que aconteceu com você é muito bom, né? Muito, É assim, é um além de exemplo. mim, além de mim, tem outros exemplos, né? A maioria dos nossos alunos, né, que a gente conversa, eles têm uma relação muito bacana com os pais, tá? É uma relação de muito respeito, né? Seguem o que os pais falam, e tal. Esse é mais ou menos o perfil dos nossos alunos, né? Eles até porque para matricular no curso tem que pagar no cartão de crédito, então a pessoa precisa ter um aporte já de relacionamento com os pais para passar um dinheiro no cartão de crédito, né? É bem mais barato que pagar passagem de ônibus para ir para o cursinho, é bem mais barato que qualquer cursinho preparatório, mas a pessoa tem que conversar com os pais para passar 3, 4 mil reais no cartão de crédito, né? Normal. Agora, a gente tem um aluno lá de Brasília, a família dele é a família do Felipe Bonfim, né? O pai dele é militar da reserva e tem um papel de liderança lá na igreja dele, né? A mãe também, a mãe dele já escreveu até livros e tal, mas eles não são uma família de pessoas ricas e eles não tinham dinheiro e arrumaram um jeito dos meninos estudarem, né? Então assim, mas o Felipe é muito dedicado, né? É engraçado que eu fui lá na casa dele um dia, né? Quando eu estava nas gravações assim das histórias de aprovação e a mãe dele fez uma macarronada que eu nunca vou esquecer, obviamente. Aí a mãe dele estava contando lá para nós, para mim, né? Contando assim que ela ficou muito impressionada com o Felipe, porque teve um ano que ele não passou no vestibular. E aí ele entrou pro quarto e ficou triste quando saiu o resultado, não sei o quê. Aí no dia seguinte, a mãe dele foi lá de manhã para ver com ele o que estava rolando, né? Ele estava sentado estudando. Aí a mãe dele perguntou: meu filho, o que é isso? Você está aí estudando e tal? Ele, não, mãe, ontem foi o dia de sofrer, né? Mas hoje começa tudo de novo. E agora eu vou estudar para passar. A mãe dele falou assim que foi pro banheiro chorar, porque ela via o esforço do filho dela, mas ela não tinha condições de bancar para o filho estudar o cursinho da cidade. E o cursinho da cidade dele, muito caro, não queria dar bolsa para ele. Então, assim, isso deixou ela muito emocionada, né? Então, mas ela não tinha o dinheiro para dar para ele, sabe? E ela não tinha, e naquele momento, ela não tinha nenhuma palavra de apoio para dar para ele. Tanto é que ela foi pro banheiro chorar. Ela fala isso, tem um vídeo falando isso, por isso que eu tô falando aqui, né? É, e, mas assim, mas ela apoiou, né? E é um menino que sempre deu exemplo. Quando a gente faz a nossa parte, geralmente parece que quando a gente está fazendo a nossa parte, o universo ele meio que conspira para aquilo que você quer acontecer. Eu tenho essa impressão. É meio que aquela frase, quanto eu mais trabalho, mais estudo, mais sorte eu tenho. É isso. É isso. Bruno, o Felipe Bonfim, ele foi aprovado aonde? Ele foi no IME e no ITA. Bacana, bacana demais. Tem o depoimento dele, não tem? Tem. Chama Tem, Felipe né? É Bonfim, bacana. tá lá na página. Gente, quem está aqui no Instagram agora, ou quem está no YouTube e não é assinante do canal, assina o canal aí, ativa o sininho. E vocês que acham bacana essas histórias, estão passando pela mesma coisa que o Felipe Bonfim passou, que o Werneck passou, até pelo que eu passei. E é interessante quando a gente escuta pessoas que passaram por aqui, a gente passou e conquistou, né? Vale a pena dar uma olhada nesses depoimentos, porque é emocionante e, tipo, te dá um gás, assim, é muito bom. Bruno, pensando um pouquinho nas objeções e obstáculos a respeito desse obstáculo, né? Eu escuto algumas, é eu sei que tem gente que fez isso que você falou ali, né? Meio que mostrar que você está estudando e tudo, e mesmo assim, no caso,
os pais chegam e dizem assim para ele, olha, cara, eu, eu não quero que você estude, você não vai estudar. Você já chegou a escutar algo desse tipo? Já, já escutei sim, né? Vai ter uma hora na vida, isso acontece, tá? Que você vai precisar desobedecer os seus pais. Faz parte do amadurecimento. Mas, assim, não dá para ficar desperdiçando essa carta, né? Ah, vou desobedecer meus pais porque faz parte do aprendizado, do meu crescimento, então tudo que eles falaram eu vou fazer o contrário. Não, não é isso que eu estou falando. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que contrariar alguns desejos dos seus pais. Por exemplo, eu contrario vários desejos da minha mãe hoje, que ela fala que eu tenho que fazer, que eu não faço, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, besta. Vira e mexe, a minha mãe me manda uma mensagem falando, Bruno, entre em contato com fulano de tal, porque aconteceu isso, isso e isso e tal. Aí eu não entro, porque eu nem conheço a pessoa. Eu não conheço a pessoa, eu não tenho, assim, intimidade com a pessoa para trabalhar aquela situação, entendeu? Então eu não sinto confortável em fazer isso, né? E tá tudo certo, né? Tem outras coisas que a minha mãe fala para eu fazer e eu não faço, coisas que ela fala para eu deixar de fazer e eu faço, e que não são erradas, mas que são contra a vontade dela, né? O fato é que, com o tempo, eu tenho tentado, né, desde quando eu tomei consciência disso, a agir da forma mais respeitosa possível. Uhum. Tipo assim, beleza, mãe, pai, eu entendo o que vocês estão falando, respeito, mas eu quero fazer diferente. Tudo que vocês me deram até aqui é super importante para mim e vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Mas nesse processo aqui, eu vou fazer diferente com a bênção de vocês. E esse negócio de estudar às vezes acontece, né? Às vezes o pai e a mãe da gente querem que a gente tenha uma profissão e a gente quer ter outra. E tá tudo certo. A gente só não pode ficar com raiva, querendo mudar outra pessoa, sabe? A vida é muito assim, a gente tem que olhar para frente, as coisas que foram ficando para trás, elas têm o seu lugar, elas merecem o nosso reconhecimento, mas elas não podem ficar pesando para nós, né? Sim, Então, sim, sim. For respeitosa, né? de forma respeitosa, não tem problema, né? Tem outra também que eu escuto, Bruno, que essa talvez seja mais comum, né? Que é no caso do aluno que estuda, né? Ele fala, tipo, eu tenho que trabalhar para ajudar em casa e acaba que essa responsabilidade de trabalhar impede ele de focar nos estudos. Já ouviu essa? Já ouvi sim, né? Já ouvi. E quando eu estava estudando, eu passei por esse dilema, né? De parar de trabalhar para ficar só estudando, né? Qual que era a escolha que eu tinha que fazer? Se eu continuasse trabalhando, eu teria dinheiro para sair com a Lucimara, na época a gente já estava namorando, eu teria dinheiro para sair com a Lucimara, eu teria dinheiro para viajar, eu teria dinheiro para passear, eu teria dinheiro para fazer as minhas coisas, sem precisar pedir para ninguém. A partir do momento que eu saí do trabalho, eu passei a ter o dinheiro só para fazer aquilo que eu precisava fazer, que era pagar a passagem do ônibus e pagar a taxa de material lá do cursinho. É verdade que 2, 3 meses depois de estar no cursinho, eu comecei a ganhar dinheiro de novo dando aula particular. E pagava muito mais do que eu ganhava lá no outro, o valor por hora. Eu tinha, por exemplo, o dinheiro que eu ganhava, demorava uma manhã, né, se for fazer a conta no outro emprego, eu ganhava em 1 hora de aula particular ali perto do cursinho mesmo. Então, para mim, acabou compensando. Mas essa reflexão a pessoa precisa fazer. Você precisa do dinheiro para ajudar em casa, porque senão vai faltar coisas na sua casa, assim, vai passar necessidade e tal, a luz vai ser cortada, ou é porque você quer ter o seu dinheiro para sair, para fazer o seu corte de cabelo especial, para fazer, sei lá, os seus passeios, enfim, né? É para satisfazer suas vontades de curto prazo ou são necessidades básicas mesmo? Assim, na maioria dos casos, para a pessoa passar na universidade pública, ela não precisa de muito dinheiro. Ela vai precisar de um dinheiro assim, vamos lá, talvez o trabalho
que seja mais fácil você encontrar para fazer, né? O que eu posso fazer para ganhar um dinheiro? As oportunidades que eu vejo mais fáceis são, por exemplo, trabalho de diarista, né? Tem muita gente que trabalha de diarista, tem gente que lava carro, tem gente que trabalha de auxiliar de pedreiro. Todas essas atividades, se você fizer uma vez por semana, já dá para você pagar o seu curso para estudar, né? Aí é uma decisão da pessoa, o que ela vai querer fazer, entendeu? Eu nunca tive que trabalhar de diarista, né? Nem de auxiliar de pedreiro para ganhar dinheiro, porque eu percebi muito cedo que a única alternativa para não ter que fazer trabalhos pesados como esse, são super importantes, mas são pesados, é a pessoa estudar. Então eu resolvi estudar, né? E realmente, quando a gente começa a estudar, você começa a adquirir conhecimento e aí você pode dar aula particular. Esses dias eu vi um anúncio no Instagram de um aluno nosso que está dando aula particular. Olha que legal, né? Então, ele está ganhando o dinheiro dele. E é lindo isso, é maravilhoso, porque ela está colhendo os frutos, né, do trabalho dela, e com certeza ela vai crescer, né? Isso é bom demais, né? Quando a gente começa a ganhar o nosso próprio dinheiro e quando a gente consegue ajudar em casa ainda, então é algo assim, é uma das melhores sensações. E quando você consegue estudar ainda, você consegue estudar com aquilo que você está É, trabalhando e ainda ajudando em casa, é sensacional. A educação consegue fazer isso, né? Eu gosto. esse negócio de ajudar em casa, Bruno, tem que tomar um pouco de Hum, cuidado com isso, tá? hum. Mas aí é um outro. É importante a pessoa ter consciência, assim, né? Que ela precisa tomar um pouco de cuidado, né? De atitude em relação a ajudar em casa. Tem que tomar cuidado, né? Tem uma linha da psicologia que chama psicologia sistêmica, que trabalha muito isso, né? Trabalha as leis que movem assim, as relações humanas desde sempre, né? Chama psicologia sistêmica, popularmente conhecido como constelações familiares. E eles falam de forma muito clara e muito sábia a respeito disso, então a pessoa precisa tomar um pouco de cuidado, tá? No meu caso, eu ajudava em casa, mas eu nunca tive que sustentar a minha família, os meus pais. Na época que eu tive uma experiência parecida com isso, foi muito pesado para mim. Vou contar uma história aqui. Quando a gente fala dos outros é mais fácil, né? Tem um jogador de futebol, hoje ele não joga mais não, muito famoso, Edmundo, muito bom. O apelido dele, por uma época, foi Edmundo Animal. E aí, o Edmundo, ele conta que quando ele tinha 18, 19 anos, a vida dele mudou muito rápido, ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí, ele, na época, teve uma série de problemas comportamentais, de indisciplina no futebol, enfim, problemas como jogador, né? Jogador muito polêmico. E uma vez ele desabafou, ele falou assim, cara, eu tinha uma coisa que não fechava na minha cabeça, porque eu era muito novo e ao mesmo tempo eu estava com aquele peso de ser o esteio da minha família. E eu não consegui segurar essa barra, né? E aí eu pirei. E aí dei problema no time, faltei em treino, parará. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de responsabilidade, atitude que a gente tem. Eu não posso falar muito porque eu não sou especialista nisso, né? Eu já fiz tratamento com isso, em relação a isso, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Sem dúvida. É um assunto bem delicado a É, respeito disso, né? É bem delicado mesmo. Bruno, uma outra objeção que eu escuto é no caso que os alunos falam, olha, meus pais me ajudam, me bancam, só que eles não me desanimam, mas também eles não ficam me motivando. Já escutou essa? já, Essa já. é bem comum. Assim, tem alguns pontos importantes, né? Eu já ouvi isso, sim. É mais frequente até do que a gente imagina. Mas, nesse caso, o fato dos pais ajudarem, bancando os estudos, e não te atrapalharem, não te, entre aspas, né, não ficar te minando, assim, não ficar chamando atenção,
já é um grande incentivo, tá? Uhum. O apoio dos pais é importante? Vai ajudar? Vai, mas isso já é uma forma de apoio, né? Agora, mas esse lance da motivação, a motivação, ela não pode ser um negócio que vem de fora, sabe? Porque quando a gente cobra que outras pessoas nos motivem, a gente está colocando um peso sobre os outros que a gente não está disposto a carregar. Porque, tá, assim, quantas pessoas você fica motivando durante o dia? Você tem essa responsabilidade? Não, a gente não tem essa responsabilidade de motivar os outros. Motivação é um negócio que vem de dentro. Por quê? Porque toda vez que você faz algo, seja para trabalho, seja para estudo, quem vai colher os benefícios daquilo é você. Então não faz muito sentido eu ficar assim, fulano de tal não me motiva, meu pai não me elogia, minha mãe não me motiva a estudar, não sei o quê, sendo que aquilo está sendo feito para você. Você vai colher os benefícios. O que vai acontecer se você passar numa universidade pública? Seu pai vai lá estudar? Não vai. Ele vai lá tirar a nota? Não vai. Ele vai ter o diploma? Não vai. Ele vai ter o primeiro emprego top na universidade pública, ele vai ter o consultório do médico, ele vai ter tudo que você vai. Não, não vai. Eu sei que vai ter. Então a motivação tem que vir de você, entendeu? Da mesma forma que as críticas não podem te afetar muito, tem que ser meio que tem que ser um tô nem aí para as críticas, tô nem aí, crítica faz parte. Enfim, a gente não pode ficar dependendo da motivação de outras pessoas, a gente não pode ficar muito à mercê das críticas das outras pessoas, não, entendeu? Motivação tem que ser um negócio que vem de dentro. A gente é que tem que descobrir qual que é a nossa motivação. Eu acho que só o fato de poder ajudar a sociedade com os dons que a gente recebe já deveria ser uma grande motivação. O Eu, mais importante, sabe o que é, Bruno? Em hum, relação aos pais, a gente tem que ser grato aos pais que a gente tem, né? E respeitar, e tá tudo certo. E manter a conexão com os nossos pais. Por quê? Porque se não fossem os nossos pais, a gente não estaria aqui. Os nossos pais é que nos deram a vida. Né? Então tem que respeitar numa boa, viver numa boa. Ô Bruno, qualquer forma errada de vencer esse obstáculo, o tempo todo você está falando formas aí interessantes, né, de ser próximo dos pais, de jogar limpo e tudo, de estudar, não ficar escutando crítica. O que um aluno não pode fazer para vencer esse obstáculo? Cara, acho que o pior erro que a gente pode cometer, assim, né, na vida é ficar brigando com os pais. Não sei o quê, querer inverter a ordem, sabe? O pai da gente, os pais vieram primeiro, eles já passaram por um monte de coisa. Não dá pra gente chegar furando fila. Então, assim, nunca é bom quebrar a conexão com os pais, né? A gente, quando quebra a conexão com os pais, a gente sofre muito e a gente perde muita oportunidade na vida. Então, assim, a gente não pode fazer isso, né? E até mesmo para quem é mais religioso, Deus fala, né, que você tem que honrar o pai e a mãe. E ele não impõe nenhuma condição para você honrar pai e mãe. Né? E várias culturas valorizam os antecedentes, né, os ancestrais, né? A cultura oriental é muito forte nisso, de respeitar os mais velhos, né? E a verdade é que a humanidade, até pouco tempo, dependeu muito dos conhecimentos dos mais experientes para poder fazer as coisas, né? Não tinha muito registro das curas, das soluções, né? E aí o registro estava na memória dos mais experientes, né? Tem um desenho que eu gosto muito, que as minhas filhas assistem, e agora elas estão assistindo um novo, né? O da Frozen 2, que é o desenho que eu gosto muito, é o da Moana. A Moana, Ele é né, legal. tem uma conexão muito bacana com a avó dela, né? Tem uma conexão muito bacana com a avó dela e com os pais e tal.
ela acho que é um grande exemplo, assim, sabe? É mais lúdico, né? E a gente tem que manter essa conexão com os pais. Sim, tem vários desenhos que fazem isso. Tem algo que faz muito isso, que é anime, que a galera assiste. Anime? Faz- Mostra muito isso o tempo todo. É mesmo? Não sabia. Eu não leio anime, né? Tem um outro ponto que é importante, só para resumir, assim, a gente precisa lembrar que ninguém é perfeito. Muito pelo contrário, todo mundo é cheio de defeitos, inclusive os nossos pais. Então a gente não pode ficar exigindo dos pais uma perfeição que não existe, entendeu? É do jeito que é e tá tudo certo. Tem uma pessoa que fala muito bem sobre isso. O nome dela é Grazi Serpa. Ela está sempre falando sobre isso. E ela tem um Instagram até bastante movimentado, né? Eu recomendo o pessoal seguir a Grazi. E tem a Juliane Slicker também, que são duas profissionais que eu conheço que falam muito desse assunto da relação entre da família, do contexto familiar, né? E assim, são boas referências, são bem embasadas em tudo que elas falam. É algo que vale a pena depois a gente associar realmente essa questão de desenho, de filmes, essa coisa como que ajuda no dia a dia da gente, né? Principalmente hoje em dia, com várias telas. Bruno, a gente chegando na pergunta que talvez seja mais importante, né? Como que um aluno vence esse obstáculo de pensar em que os pais não apoiam eles? É, como que ele consegue vencer esse obstáculo? Tá. O primeiro passo é assim, é focar naquilo que está sob o nosso controle. A gente não tem controle sobre nada que acontece na cabeça dos outros. Dito isso, faz a sua parte, começa a estudar. Começa a estudar, as pessoas vão ver e algumas vão te apoiar, outras não, algumas vão demorar um pouco mais de tempo, outras não. Algumas vão te apoiar e não vão falar nada, né? E às vezes o pai e a mãe, eles são meio assim, mais reservados. Importante a pessoa começar a fazer a parte dela, começar a se dedicar, fazer o que ela tem que fazer. E aí depois disso, ela vai começar a colher os frutos. Né? Se ela começar por livros, que ela pode pegar até numa biblioteca emprestado ou comprar mais barato numa loja de livros usados, ela vai conseguir já em 2, 3 meses ter conhecimento suficiente para dar aula particular. E aí, se o problema dela for dinheiro, ela ganha dinheiro dando aula particular. Se não, ela vai já ter provado para todo mundo que ela está estudando bastante. Mas assim, a primeira pessoa que a gente precisa convencer, né? Que eu preciso convencer do meu esforço, sou eu mesmo. Quando a pessoa começa a fazer a parte dela, a estudar, o universo conspira para a pessoa conseguir. E aí dá tudo certo, entendeu? Resumindo, a vida é sua. Então, você precisa dar os primeiros passos e começar a fazer sua parte. A partir do momento que você começa a se preocupar em fazer a sua parte, a sua concentração é tão direcionada que você não tem tempo para ser influenciado pelo que acontece ao seu redor. E aí, naturalmente, você caminha para alcançar o seu objetivo. Não é um guia gigantesco, até porque não precisa ser, né, Bruno, para isso. O que que elas podem fazer hoje? O que que elas, de tudo aqui, que elas podem começar agora e praticar quando se elas estão nessa situação? Cara, começa a estudar agora, dá o gás e compartilha com as pessoas que você gosta, que você considera importantes, os seus objetivos, os seus sonhos, os seus resultados, onde que você quer chegar. Escute o que as outras pessoas têm para te dizer, não precisa fazer tudo, né? Você escuta um monte de coisa, vai lá e filtra e retém aquilo que for bom apenas, tá? Essa parte assim de ouvir o que estão dizendo, isso ajuda muito. E compartilhar os objetivos é uma certa maneira também de você estabelecer compromissos, né, consigo mesmo. Para mim funcionou. Eu falava para todo mundo que eu queria passar no ITA e aí eu estudava bastante, e tal. Tinha gente que incentivava, tinha gente que falava que eu era louco, tinha gente que ria, mas assim eu resolvi focar nos incentivos, né? E aí funcionou bem pra caramba para mim. É uma questão muito de atitude, entendeu? Sem dúvida. É bem interessante fazer mais essas perguntas nos dia a dia, né? Porque a gente nunca para, né? Aonde que a gente quer chegar, onde que a gente quer estar.
É isso, foi muito gratificante esse episódio, a participação de todos. É um tema que é polêmico, mas à medida que a gente vai destrinchando ele, entregando, vai mostrando que ele vai se tornando bem mais suave, muito mais simples. É, E é isso é. que tem que fazer mesmo. É isso. Tem alguma coisa para falar, Bruno? Não, só isso. Agradecer a participação de todo mundo, né? Gente, obrigado, um abraço e até logo. Até logo, pessoal.